amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Paz em Cristo Jesus. Nos reunimos novamente aqui para aprendermos da palavra do Senhor que fala ao nosso coração. O evangelho de hoje, terça-feira, dia 20 de setembro, é tirado do livro do evangelista São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. Vamos ler. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Este texto bonito que acabamos de ouvir não é certamente um texto exclusivo de Lucas. Encontramos nos sinóticos, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos e ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Né? Mas Lucas o reelabora de maneira muito interessante. Então vamos olhar mais atentamente este texto, que é muito bonito. Primeira coisa, a primeira ponderação que precisa ser feita é que geralmente se lê esse texto e muitos se prendem na polêmica dos irmãos e a mãe de Jesus. Quase como que Jesus tivesse uma atitude hostil para com a sua família. De fato, isso não acontece, né? Especialmente no texto lucano. O texto lucano retira todo o peso negativo que a visita tem, por exemplo, no texto de Marcos, que é a sua fonte, né? No capítulo 3, versículo 20, fala que eles vêm encontrar com ele porque acham que ele está ficando louco. Então, essa anotação que dá margem a uma leitura de um conflito entre ele e a sua família, em Lucas realmente não existe. Mas sobra a questão dos irmãos de Jesus, que alguns irmãos de outras religiões cristãs acabam criando pequenas polêmicas. Bom, primeira coisa, não temos no texto canônico nada que diga que estes irmãos de Jesus sejam filhos de Maria. De fato, em nenhum lugar dos evangelhos se diz filhos de Maria. Já na antiguidade, essa não é uma questão nova, não é? Já na antiguidade, isto era motivo de polêmica. 3 foram as respostas que os comentadores antigos tentaram de dar para essa questão. Por exemplo, o vídeo fala de irmãos. De fato, o termo utilizado no evangelho é adelphos, né? O nosso querido Jerônimo traduz e explica, dizendo tratar-se de primos ou de parentes, de familiares. De fato, Paulo, nas suas cartas para falar de parentes, usa um outro termo, syngenes, né? Que não está presente, porém, no nosso texto. Então, Jerônimo diz que, neste caso, adelphos pode traduzir muito bem por parente, por primo. E Epifânio procurou dar uma outra explicação, um tanto quanto conciliadora, podemos dizer assim. Falava de possíveis outros filhos de José no casamento anterior ao de Maria. Bom, seja como for, é uma questão aberta e atualmente ninguém discute seriamente do fato de que sejam irmãos de Jesus para falar de sua família, não é? Do seu clã, enfim. Muito difícil dizer que sejam filhos de Maria e de José. De fato, isso não é dito. Mas não é esse o problema central, não é? Quando nos prendemos a essas discussões, acabamos não saboreando e não aprendendo o fundamental deste texto. Bom, já vimos que o peso negativo que tem nesta visita, tal qual se lê em Marcos, não existe em Lucas. Lucas coloca este episódio num outro lugar, com relação ao lugar que ocupa na sua fonte, o texto de Marcos. Estamos na conclusão de todo um discurso sobre a escuta da palavra da misericórdia e os efeitos que a palavra produz, não é? Como a semente que cai na terra boa do coração. É aqui o ponto da questão. A mãe e os irmãos vêm para ver Jesus. Ver Jesus no Evangelho de Lucas é aquilo que caracteriza o discípulo, o desejo de ver o Senhor e de estar com Ele. Não podem chegar perto por causa da grande multidão que está ao seu redor, não é? Não pôde aproximar-se por causa da multidão. Uma multidão grande, discípulos, apóstolos, não se diz, por causa de uma grande multidão.
Então, a mãe e os irmãos se juntam a essa grande multidão daqueles que querem ver Jesus e que querem estar com ele. É a grande multidão dos discípulos que está em torno do Mestre para escutar a palavra que ele tem a dizer. E é para esta grande multidão que Jesus aponta, não como opositores da sua família, mas como modelos daquilo que esta multidão de pessoas desejosas por encontrar Jesus deve ser. Alguém me informa: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem te ver. Ele responde para quem fala com ele, não se diz quem, não tem o nome, caberia muito bem o nosso nome. E respondendo para esse interlocutor, responde para todos e fala para nós que temos a oportunidade de ler este texto. Minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, mais do que uma cisão entre vocês e eles, entre eu e minha família, no fundo, vemos um alargamento das relações. Se de um lado não é suficiente ser só da família, da mesma família, do mesmo clã, tem que ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Então, do outro lado, se você quer fazer parte dessa família, o critério fundamental não é mais o critério de sangue. É um outro critério, é o critério da escuta e do desejo de estar com Jesus. Minha mãe e meus irmãos é quem escuta a palavra de Deus e põe em prática. Maria, a mãe, é o protótipo da discípula que escuta. Escuta a palavra e muda a vida. Escuta a palavra e se torna alguma coisa de realmente novo. A vocação da comunidade cristã que escuta a palavra é, em certo sentido, a vocação da maternidade e da fraternidade. A maternidade porque, escutando a palavra, deixa que a graça de Deus que fala na sua palavra gere em nós a novidade, nos transforme. A vocação a de irmãos da fraternidade é porque a palavra escutada tem que ser praticada. Temos que viver como verdadeiros filhos de Deus, que dóceis à palavra do Pai que chega dos ouvidos ao coração, vai transformando a nossa vida. É assim que passamos de uma multidão determinada a um grupo de discípulos desejosos até o estatuto de família de Jesus. Em última análise, a família dos filhos e filhas de Deus, a comunidade, a igreja, nós todos. É muito bonito. Esta é a pedra de toque fundamental. Longe das polêmicas, o importante é centrar nossa atenção, nosso esforço na escuta da palavra. Na escuta da palavra, daquela palavra que no início criou tudo, daquela palavra que feito homem se encarna, daquela palavra que acompanha a sua igreja todos os dias. Estamos ainda no mês de setembro, nada mais oportuno do que insistir constantemente na importância, na necessidade e na beleza da escuta. O Senhor nos dá essa oportunidade, não é? E nos dá a sua família, sua mãe, como o modelo. Então, peçamos a graça do Espírito Santo que nos abra o coração para escutar a palavra, mas escutar de verdade, né? Como discípulos, gente desejosa de ver e de escutar Jesus, para que a nossa vida se torne uma novidade, né? Para que a nossa vida se torne uma vida de discípulos, missionários, vida de verdadeiros irmãos que, escutando a palavra do Pai, procuram viver segundo essa palavra, porque sabem que essa palavra é digna de fé, é digna de atenção. Em atenção à palavra se lança as redes. A Ele vamos, porque Ele tem a palavra de vida eterna. É a única palavra que faz nascer a criatura nova. Nós todos, né? A comunidade, filhos e filhas de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra continue iluminando a nossa vida e que esse mês de setembro, que é o mês de um convite à escuta cada vez maior e mais atenta da palavra, vá nos educando, né? Para uma vida dócil à palavra, transformada pela palavra, uma vida de divulgadores, testemunhas da palavra viva do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Para todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.